Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui a confirmação oficial por parte deste canal que terminou de fato a era Bustos e a era Dracena no Santos Futebol Clube. Fizemos o pós-jogo hoje de manhã, já antecipando essas duas notícias, mas ainda no aguardo das notas oficiais por parte do Santos, e elas saíram. Vamos falar então um pouco sobre isso e sobre algumas novidades que podem pintar aí. Antes, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, dá essa força aí. E se você já é inscrito, muito obrigado. Obrigado pelos comentários. Tem uma galera que sempre comenta, o Rogério Sanassi, o Marcos Paulo, o Daniel Mello. Então, muito obrigado a todos vocês que estão sempre comentando. E, por favor, continuem. A melhor parte de ter um canal é conversar com vocês, mesmo que seja nesses momentos tão difíceis, tão tenebrosos que o Santos nos proporciona. Então hoje, no final da manhã, começo da tarde, saiu a nota oficial do Santos, que eu lerei aqui e na íntegra, pra gente comentar um pouco então sobre o que nós já tínhamos antecipado no pós-jogo, que eram as saídas de Edu Dracena e sua equipe e Fabian Bustos e sua equipe. Então o Santos pronunciou assim: o Santos FC comunica que decidiu fazer alterações no departamento de futebol profissional. Decidiu fazer alterações, leia-se, demitir o pessoal. O técnico Fabian Bustos e o executivo de futebol Edu Dracena deixam suas funções no time profissional nesta quinta-feira, 7. Antes disso, o Edu Dracena já tinha colocado nas redes sociais um comunicado falando sobre a saída dele, sobre a milagrosa recuperação do ano passado, escapando do rebaixamento, ficando em 10º, agradecendo a todos, falando que o Santos merece estar numa posição melhor, enfim. Então o Edu Dracena querendo deixar bem claro que foi ele que se demitiu. E continuando a nota, desculpe a digressão. Também saem do clube os auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos Caicedo, o preparador físico Marcos Conena, o gerente de futebol Guilherme Lippe e o assessor do gerente Arnaldo Rassi. Interessante, o Arnaldo Rassi, ele já tinha trabalhado em outras gestões do Santos. Pelo menos é um nome que eu me lembro, acho que até da comunicação do Santos, de tempos atrás, assim. Eu lembro dele há algum tempo, assim. Que mostra que alguns nomes acabam ficando muito próximos dos arredores da Vila Belmiro, sempre. O Santos FC agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras. Aquele agradecimento protocolarzão, né? Para o jogo deste domingo, 10, contra o Atlético Goianiense, o auxiliar técnico da comissão fixa, Marcelo Fernandes, comanda o time na Vila Belmiro. Já falaremos disso. O presidente Andrés Coelho falará em coletiva de imprensa em data e horário a ser divulgado. Então é isso. Desta maneira, com uma nota melancólica, termina a era Bustos frente ao Santos Futebol Clube. Antes de falar sobre o Marcelo Fernandes novamente dirigindo aqui o Santos, eu vou só comentar que o Bustos teve uma campanha então, de 29 jogos no comando do Peixe, com 8 vitórias, 13 empates e 8 derrotas. Se eu não me engano, foi bem parecido com o que tiveram tanto o Diniz quanto o Carille, assim. Não mais vitórias que derrotas e muitos empates. Então, de novo, uma campanha muito parecida, o que mostra que não deve ser problema, efetivamente, do comando técnico, né? Claro que, da maneira como estava, o Bustos não seguiria muito mais tempo mesmo. Já tínhamos falado sobre isso aqui no canal, falei no Esporte em Destaque. Mas é complicado, porque o Santos novamente começa um trabalho, um processo, buscando aí um treinador e um novo executivo de futebol, que foi uma das coisas que o Santos teve mais dificuldade de conseguir. O Edu Dracena não ficou muito, se a gente pensar que ele não ficou nem um ano, mas ele acho que é o executivo de futebol que teve mais estabilidade no cargo, se a gente pensasse, tipo, sei lá, em Mazuco, Jorge Andrade, enfim. O Edu Dracena ainda teve mais autonomia e ficou mais tempo, e, enfim, cometeu os erros que cometeu e teve sua parcela de culpa
na eliminação pro Deportivo Táchira, né? Esse vexame. Leio aqui agora a Gazeta Esportiva, que tem a seguinte manchete: Andrés Rueda procura um novo executivo de futebol para o Santos antes de fechar com o técnico. Também tinha comentado isso no Sport em Destaque, também tinha comentado isso no pós-jogo, sobre como o fato do Edu Dracena ter entrado depois do Carille e não ser um treinador que o Dracena fosse favorável, enfim, na minha opinião, acabou afetando o trabalho de ambos, assim, e, por consequência, o desempenho do Santos, já que o Carille não teve respaldo e não parecia também ter apoio nem para reforços do gerente de futebol, do executivo Edu Dracena. E na primeira oportunidade, não na primeira oportunidade, mas enfim, ele tentou tirar o Carille, enfim, não foi contra a saída do Carille em nenhum momento, que acabou saindo aí com um número de jogos bem parecido, acho que foi 27 jogos o Carille. Então, acho válido que o Rueda procure um novo executivo de futebol antes de fechar com o técnico. A gente lembra também que o Santos vai ter um pouco mais de tempo, né? Que esse treinador que vier vai ter um pouco mais de tempo livre, porque não vai ter Sul-Americana para se preocupar. Copa do Brasil muito possivelmente também não terá, já deve entrar com o Santos eliminado. E fica aquela preocupação, a prioridade, a única obrigação de não cair no Brasileiro. Então, dentro dessa situação, diz aqui a Gazeta Esportiva que o Rueda pretende ter mais calma. Acho melhor que demore um pouco, mas que acerte dessa vez, porque, como eu já falei várias vezes, se você não tem convicção de quem você está contratando, você não consegue manter essa pessoa quando começarem a ter críticas. E é o que me passou a impressão em todos os treinadores que já tiveram aí. Eu destaco especificamente o caso do Roland, porque para mim, quando ele saiu, eu já falei que a diretoria não tinha blindado ele como deveria e que possivelmente ele teve algum tipo de ataque mais violento por algum motivo, talvez até político. Não vou aqui afirmar nada levianamente, mas é bizarro que ele, enfim, que com o Bustos, por exemplo, não tenha acontecido depois do 4-0 que aconteceu com o Ola num Campeonato Paulista. De qualquer forma, nenhum dos treinadores tiveram essa blindagem por parte do executivo de futebol. Então, eu acho que seria muito importante que o Rueda, quando contratasse alguém que ele acreditasse efetivamente no trabalho, o que não dá para dizer do Dracena, porque ele nunca tinha feito trabalho nenhum nessa área especificamente, neste cargo especificamente, e quando contratado alguém de extrema confiança, que tenha conhecimento absoluto e que você saiba que tenha conhecimento sobre a questão futebolística, que se traga um treinador em que essa pessoa possa não só confiar, mas proteger para que o trabalho seja mantido. Ou que se contrate um treinador para ficar até o final do ano e aí fazer o trabalho, que, por favor, impeça o Santos de cair e se possa seguir o trabalho, ou começar um trabalho no final do ano. O Diário do Peixe, o Giovanni Martinelli do Diário do Peixe, fez um vídeo, inclusive ele estava fazendo acho que a live pós-jogo, fez um corte interessante, falando sobre o que ele faria se fosse o diretor de futebol, ou se fosse o Rueda. Ele deu uma opção interessante, primeiro mandar todo mundo embora, assim, comissão fixa também, eu acho válido, a gente já vai falar sobre isso, mas trazer, por exemplo, o Elano, que é um ídolo do clube, que tem experiência como treinador, mas não parece ainda estar totalmente preparado, para ser esse auxiliar técnico fixo e deixá-lo aí até achar um treinador que tenha realmente convicção de se trazer. Até porque você tiraria a pressão sobre o Elano, já que caso ele não faça um bom trabalho, não era para ser ele mesmo o testa de ferro lá. E se ele fizer um bom trabalho, vai seguindo. Achei interessante a ideia. De qualquer forma, procurem lá no Diário do Peixe o vídeo. Mas fica aqui o resumo. E sai o Edu Dracena, sai o Bustos e segue o Marcelo Fernandes, que é a outra nota que eu vou comentar, que
A nota oficial do Santos já diz que ele que treina contra o Atlético Goianiense. E a novidade é que, junto com ele, teremos Giovani como seu assistente. Eu não sei por que o Giovani acabou aparecendo. Pelo que eu li em alguns lugares, foi uma ideia do Marcelo Fernandes que o Rueda aceitou. Mas me dá a impressão do tipo assim: Marcelo Fernandes estava pensando, não vou pegar essa bucha sozinho. Quem que eu vou chamar? Vamos pensar num ídolo aí que tá parado. Deve ter ligado assim, Robert, o que você tá fazendo aí? Léo, o que você tá fazendo aí? Quer ser treinador? Não, treinador é muita bucha. Giovanni, você tá de bobeira? Então chega aí. E aí falou com o presidente falou, beleza, né? Pior que tá, não vai ficar. Dá a impressão que foi desse jeito que eles chegaram na conclusão que o Giovani poderia ajudar o time como assistente técnico do Marcelo Fernandes. Enfim, é quem veremos no domingo contra o Atlético Goianiense. Marcelo Fernandes como treinador, Giovani como auxiliar e aparentemente, a princípio, só por esse jogo. Não sei qual que é a intenção disso. Eu já li em alguns lugares que estariam procurando o Alexandre Galo e o Léo para as funções de executivo. Não sei quanto tem de verdade nisso. Eu acho interessante, de um âmbito geral, a reaproximação com ídolos. Eu acho que ajudou muito no Santos a presença de ex-jogadores, como foi a presença do Zito durante muitos anos, do próprio Lima. Eu acho que é válido, mas não é que é ex-jogador que vai saber treinar, vai saber trabalhar, vai saber ser um bom executivo. O Alexandre Galo, eu até acho que ele tem uma vivência um pouco maior dos meandros do futebol. Ele tá aí há bastante tempo, é treinador há bastante tempo. O Léo eu já não sei. Diz que o Léo é um desafeto do Dracena. Então, dizem também, né? Eu não tô afirmando nada. Então, não sei se para um cargo que acaba sendo um cargo mais político, é administrativo, mas também é político, não sei se o Léo seria o jogador ideal. Mas pelo menos ele ama o Santos incondicionalmente, e isso já é muita coisa atualmente, né? Enfim, não temos ainda nome de treinador. O Odair Helma já tinha falado que tinha negócios para resolver em Dubai e não deve vir agora. Fica aí o Giovani como a novidade dessa quinta-feira para suprir a ausência de Bustos e Dracena. Veremos o que acontece domingo e veremos se amanhã temos outras novidades nesta fervilhante Vila Belmiro que vai se esvaziando após a catástrofe de ontem. Certo, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa ajuda, dá essa força. E no mais, compartilha, deixa um like. E diga pra gente o que é que você acha que o Santos tem que fazer, o que é que você faria, o que você aconselha, ou o que você acha que tá errado e que tem que mudar. Se o Giovani tá aparecendo aí, é um sinal de que ele vai ser o novo auxiliar fixo do clube, ou se você tem outras novidades do Léo e do Alexandre Galo, se você não procuraria nenhum dos dois, comenta aí, diga o que você acha, interage com a gente, porque a coisa tá feia, a situação tá difícil, então a gente tem que se unir acima de tudo. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e pra cima deles. Um abraço.